o exemplo do projetor e da tela, né? Quer dizer, quando nós nós passamos a nossa vida fazendo isso, porque é isso que mantém o ego vivo, né? A gente passa a nossa vida cuidando de problemas externos, né? Nós temos problemas disso, daquilo, problemas de saúde, finanças, a política, a família, o marido, o sexo, o dinheiro, enfim, né? A ecologia. De forma nenhuma eu estou fazendo qualquer julgamento de valor sobre essas coisas como, né, boas ou mais. Eu estou dizendo que elas são, né, distrações, né, que o ego cria para que a gente esqueça de Deus. Quando, na verdade, né, ele nos diz aqui, é a página 410, é o capítulo 18, que chama-se A Passagem do Sonho. É a seção 6, Além do Corpo. Tô falando muito rápido, Mi? Isso, e é o parágrafo 9, meu anjo. Você disse... Tá perfeito, seção 6, perfeito, parágrafo 9. Maravilha, maravilha, querida. Então, ele diz: o corpo está fora de ti e apenas parece cercar-te. Fechando-te para os outros e mantendo-te à parte deles, e eles à parte de ti. Ele não existe. Não existe nenhuma barreira entre Deus e o seu Filho, e nem pode o Filho estar separado de si mesmo, exceto em ilusões. Essa não é a sua realidade, embora ele acredite que seja. No entanto, só poderia ser assim no caso de Deus estar errado. Deus teria tido que criar de forma diferente e teria que ter separado a si mesmo de seu filho para fazer com que isso fosse possível. Ele teria tido que criar coisas diferentes, estabelecer ordens de realidade diferentes, somente algumas das quais seriam amor. Entretanto, o amor tem que ser para sempre igual a si mesmo, imutável para sempre, e para sempre, sem alternativa. E assim ele é. Não podes colocar uma barreira em torno de ti, porque Deus não colocou nenhuma entre ele e tu. Alguma pergunta sobre esse parágrafo, queridos? Boa noite, Roberto e Jane. Boa noite, Lília. Boa noite a todos. Boa noite, Orla. Boa noite, Lilian. Boa noite.
noite a todos. Muito obrigada. Boa noite para todos. Desculpem aí o atraso. Boa noite, Lília. Então, alguém tem alguma pergunta sobre esse parágrafo? Quer dizer, é um parágrafo extremamente abstrato, né? Mas ele vai nos ajudar a entender melhor o que nós vamos estudar hoje, que é, né, a seção 3 do capítulo 4. Então, é muito importante, né, que a gente se lembre, né, que o corpo está fora de nós. O corpo não é o que nós somos, né? E ele termina esse parágrafo dizendo, né, não podes colocar uma barreira em torno de ti, porque Deus não colocou nenhuma entre ele e tu. Então, a gente pode pensar, né? A gente pode acreditar que estamos vivendo, né, dentro de um corpo, mas Jesus está nos dizendo que o corpo está fora de nós. O corpo é como se fosse uma marionete que está sendo manipulada pela mente, né? Pela mente do Filho Santo de Deus, que pensa, né, equivocadamente, que está separado do seu Pai e que conseguiu, né, colocar uma barreira em volta de si mesmo para separá-lo dos outros. Alguém quer fazer alguma pergunta, queridos? Ou contar alguma coisa? Qual foi exatamente o parágrafo que você leu, por favor? Tá escrito aí no chat, querida. Ah, tá, desculpa. Tá escrito aí no chat. Eu não vou ler, não vou dizer porque é grande. É grande. Tá, tudo bem, tudo bem. Conseguiu ver, meu anjo? Conseguiu ver? É, consegui. Bom. Então, o que nós vamos estudar vai ser amor sem conflito, que é o capítulo 4. Vou falar um pouquinho mais devagar. É o capítulo 4, seção 3. No meu livro é página 64, mas eu estou usando ainda o livro antigo. Não sei qual é a página na nova edição. Então, amor sem conflito. Isso já deveria nos mostrar, né, logo de cara que ele não está falando do nosso amor humano, né, porque o amor humano ele tem sempre conflito, né, ele está sempre pulando de uma gangorra para outra, né, do amor especial de ódio e o amor especial de amor. Lilian? Sim. Orientou alguma coisa sobre o microfone hoje? O quê? Orientar o pessoal para manter o microfone desligado. Eu acho que eu não te falei, Fábio, eu acho que talvez seja você que esteja com o microfone desligado, meu anjo. Então,
Então. Boa noite, Marcos, Davi. Como eu abro os olhos de vez em quando eu abro os olhos eu vejo quem apareceu. Boa noite, Maria Rita. Tá sem microfone ou não quer dar o ar da sua linda voz? Então, amor sem conflito. É difícil compreender o que significa realmente o reino de Deus está dentro de ti. Isso está entre aspas. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro. E isso não significa coisa alguma. A palavra dentro, entre aspas, é desnecessária. O reino do céu és tu. Né? E esse tu é o tomador de decisões. Não é a Cris, nem o Fábio, nem a Orla, nem o Gilberto, nem a Sueli, nem a Mi, nem a Maria, nem ninguém. O reino do céu és tu, no nível da mente, que estás decidindo pelo ego ou pelo Espírito Santo a cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada dia. O que, além de ti, foi criado pelo Criador? E o que, além de ti, é o seu reino? Então, né, o que foi criado pelo Criador compartilha as qualidades do Criador, de perfeição, de imortalidade, de eternidade. E é isso que nós somos. Essa é toda a mensagem da expiação, que significa, né, a aceitação do nosso ser como Filho Santo de Deus, unido ao Pai para toda a eternidade. Então, essa é toda a mensagem da expiação, uma mensagem que na sua totalidade transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Então, né, o que Deus criou, como nós já vimos tantas vezes, né, foi a mente, né, a mente una, a mente santa.
É só isso que existe. E esse amor único, eterno, imutável, infinito, perfeito. Isso é que nós somos agora. Mas enquanto isso, a gente está pensando, está vivendo, como se nós estivéssemos aqui nesse corpo. Então, Jesus vem nos ajudar aqui no nível que nós estamos, né? Aqui nesse corpo. Mas ele está nos mostrando, né, nesse subtítulo, O Amor Sem Conflito, como ele vem nos mostrando, que nós estamos equivocados, né? Que o reino do céu somos nós, que nós não estamos dormindo, que nós não estamos vivendo uma experiência de falta, onde, né, parece que as coisas faltam. A gente pode não gostar muito, né? Não gosto muito do meu nariz, eu não gosto muito do meu, enfim, não gosto muito do meu computador, não gosto muito. Cabelo que usa chapinha. Exato. Não gosto muito do meu cabelo. Estou muito gorda, estou muito magra. Estou muito clara, estou muito escura. Ai, meu Deus, meu cabelo está caindo. Ai, todo mundo tem milhões de experiências nesse sentido. Seria legal se vocês compartilhassem também. Mas, enfim, né, o que ele está nos dizendo? Né, que as nossas criações, né, estão sendo criadas com o nosso Criador. Então, as nossas criações são o pensamento perfeito de amor do Cristo, né? Essas são as nossas criações, né? Nada do que a gente esteja fazendo aqui no tempo e no espaço é nada mais do que uma sala de aula. Isso é apenas uma sala de aula, onde nós vamos aprender a despertar para fazer parte desse reino, que é perfeitamente unido, o que é raríssimo no nosso mundo, e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Porque nós escolhemos que assim seja. Porque o Espírito Santo precisa ser convidado. O ego não, ele sai gritando logo, sem que você sequer tenha consciência disso. Mas o Espírito Santo precisa ser convidado. A gente tem que chamar por ele. Não o tempo todo, mas, né, nos momentos em que a gente está tropeçando, no início do dia, no final do dia, no momento em que a gente está julgando um outro, no momento em que a gente está fazendo diferenças entre um e outro, nós estamos fortalecendo o ego. Alguma pergunta, alguma história? Eu fiquei na dúvida porque Vai, Jailson. eu achava que devia ser o tempo todo. O quê? A internet está com sinal ruim. Eu tinha entendido que deveria ser o tempo todo chamando pelo Espírito Santo.
Você disse que não é para ser o tempo todo? Não precisa ser o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está dirigindo um carro e você vê uma criancinha de 2 anos saindo da calçada e indo para perto, para frente do teu carro. Você não vai perguntar ao Espírito Santo o que eu tenho que fazer agora. Você vai sair do seu carro imediatamente, o mais rápido possível, e vai salvar a vida da criança. Certo? Quer dizer, que é uma expressão de amor, que é exatamente o que o Espírito Santo ia te pedir para você fazer. E como você, com certeza, né, já pediu a ele que te orientasse de manhã, ou em algum momento, ou talvez, né, 5 minutos antes, você não precisa pedir de novo, né, ficar parado esperando o que é que você deve fazer. Né? Se a tua casa está pegando fogo, você corre para apagar o fogo. Né? Você não vai esperar e perguntar para o Espírito Santo se é para você apagar o fogo da casa ou não. Né? Porque nós podemos aprender com todas as coisas. Né? E não há necessidade de nós nos punirmos ou nos sacrificarmos ou não sermos amorosos para com todos aqueles que estão fazendo esse caminho conosco. Né? Alguns com mais, enfim, né? A gente não tem como julgar, a gente não deve julgar, porque é coisa do ego comparar. O Espírito Santo não faz comparações. Alguma palavra, alguma pergunta? Sobre a frase 9, de linha 9, as tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Certo. Então, quer dizer, as tuas criações, ele aqui está dizendo, né, ele está te falando do tomador de decisões, né? O que, além de ti, tomador de decisões, foi criado pelo Criador, e o que, além de ti, é o seu reino. Né? Essa é toda a mensagem da expiação, uma mensagem que na sua totalidade transcende a soma de suas partes. Então, nós estamos falando do Cristo. Né? Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. Então, as tuas criações, como Cristo, não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Então, né, essas tuas criações são as criações do Cristo, que são, né, no nível da mente, que são perfeitas como Deus. A palavra criação, ela está sempre se referindo ao nível, né, da mente. Quando ele está falando do ego, ele usa a palavra fazer. Né? A gente até usou uma palavra que eu, na época, detestava, não queria usar de jeito nenhum, mas era preciso, porque a coerência, né, quer dizer, metafísica do curso tem que ser mantida. Então, a gente usou a palavra feitura, né? Por exemplo, a feitura do mundo. Né? Não é a criação do mundo, porque o mundo ele está toda hora mudando, né? E o amor é perfeito e imutável. E todas as criações de Deus são perfeitas e imutáveis.
cada um de nós, que na verdade é um só, é perfeito e imutável. Mais alguma palavra, meus queridos? Lília, Fale, Roberto. eu queria fazer uma colocação meio, um jeitão de pergunta. Digamos assim que... Uma colocação com jeitão de pergunta? Sei. Ok, vai lá. Você estava comentando, e o texto diz assim, que as nossas criações, através do espírito, elas estão protegidas, né, a grosso modo falando. Contudo, Lília, eu tenho uma sensação muito grande de que, conforme vai se caminhando em direção ao céu, conforme nós vamos caminhando em direção à luz, nós vamos sentindo mais o Espírito de Deus dentro de nós, conforme nós vamos almejando isso, obviamente, não é uma estrada tranquila, iluminada, cheia de flores, ladeando, e que você simplesmente vai passeando até a luz. Obviamente, quando as ilusões que nós projetamos percebem, ou vamos dizer assim, que o ego percebe, ele vai realmente colocar muitos espinhos no meio do caminho, muitos conflitos. Ele não vai deixar passar tranquilamente e você voltar para o céu tranquilo. Já que ele está aqui latente, ele vai se debater. É como se, um exemplo, é como se você cai dentro do mar e você não sabe nadar, você vai se debater de qualquer maneira para poder achar alguma coisa para poder sair daquela situação. O ego, da mesma forma, ele não vai deixar que você caminhe numa estrada tranquila, vai criar conflitos. Essas Fazer conflitos. Vai fazer conflitos. Uhum. Esses conflitos, obviamente, ele vai incutir dentro da gente e nós vamos projetar esses conflitos, vamos criar esses conflitos e vamos projetar esses conflitos em outras pessoas, ou seja, a guerra vai estar sendo formada. Para que essa estrada, Lília, ela não sofra tantas interferências do ego e a gente fica um pouco mais em paz, caminhando em direção à luz, como é que a gente pode colocar a venda não em frente à luz, mas em frente ao ego, para que a gente não perceba essas artimanhas do ego? Em vez de a gente colocar o véu como a gente coloca em frente à luz, que até você cita várias vezes esse exemplo, vamos tirar o véu que encobre a luz do céu. Não, vamos então colocar um véu em frente ao ego para que ele não tenha mais interferência e caminhar. Como que a gente pode tentar acalmar um pouco isso, tentar relaxar um pouco mais, tentar não sofrer tanto, não projetar tanto, não sofrer tantas essas interferências, esses gritos estridentes do ego em conflitos com amigos, familiares, pessoas, coisas, mundo e seja o que for aqui, Lília. Obrigado. Então, Roberto, é sempre, né, a nossa questão. Eu sei que é difícil a gente, né, aceitar isso, mas, na verdade, né, o que Jesus está nos pedindo não é que nós né, estejamos né, dizendo a ele o quanto nós o amamos, ou né, o quanto a flor é bela, ou o quanto né, o mar é azul, ou o quanto o pôr do sol é deslumbrante. Isso tudo, né, não vai te impedir, né, de reconhecer
que é você que está escolhendo, né? É fácil você dizer, né? Eu estou vendo essa maravilha toda, eu estou escolhendo isso. Agora, o que Jesus está te pedindo é que você lembre, né, que a solução dos problemas não é o que você está vendo aqui nesse mundo, né? Ela está no nível superior, ela está no nível da mente. E é necessário que você olhe, porque ele diz, né, quer dizer, eu não posso tirar o seu medo, eu não posso acabar com o seu medo. Você tem que se conscientizar que o medo está partindo de você. Você é o projetor, né? Então, essas coisas terríveis que muitas vezes, né, a gente vê, e você tem toda a razão, e o curso nos diz isso, né? Quer dizer, eu acho que é no capítulo 27, né, que eles nos diz que quando o ego percebe, né, que nós estamos determinados realmente a olhar com o olhar do Espírito Santo, ele para de querer parecer ser nosso amigo e ele se reveste de maior crueldade, né, para ver se nos leva de volta, né, para ver se a gente se distrai mais né, esquece de Deus e procura aqui na Terra a solução para todas as coisas. Né? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que fazer o que tem que ser feito aqui na Terra, né? Como salvar a criança, como apagar o incêndio, como, né, dar um sorriso para uma pessoa que esteja sofrendo, como, né, procurar agir, falar, né, com amor, com gentileza, com bondade, né, que não é uma coisa tão frequente, não é uma coisa tão simples, embora às vezes a forma pareça ser. Mas o curso também nos diz que nada nos cega mais do que a percepção da forma, né? Então, quer dizer, o importante é a gente entregar ao Espírito Santo o que nós estamos vendo, né? Sobretudo aquilo que parece, né, nos fazer sofrer, na verdade, está nos carregando para frente. Na verdade, está salvando a você e a todos aqueles, né, que a tua mente abrange, que na verdade são todos, né? Porque você está fazendo essa escolha, né, em nome de todos os egos. Então você está escolhendo olhar para aquilo que Jesus está te pedindo para olhar, né? Eu não posso desfazer o teu medo, porque foi você que inventou o medo e a separação e a falta e a culpa. Então, eu posso te ajudar, mas você tem que assumir a responsabilidade disso. E você tem que saber, né, que você está errado no que você está percebendo e pedir a Ele, né, para te ensinar a ver. O Lilian, Fale, meu anjo. Uma coisa também, que isso que o Roberto falou, de encontrar esses espinhos, né, no caminho, uma coisa também que ajuda, que eu acho, é a gente se compromissar com amor, ter um compromisso com amor, um compromisso com perdão, acordar e falar, hoje eu estou compromissado com amor, vou ficar atenta, não vou deixar essas coisas me tirar da mente santa. Então, se a gente se compromissar, eu acho que ajuda um pouco também. Embora a gente é humano, né? Tem hora que
que escapa, né? Mas tem que ter esse compromisso. Pois é, o compromisso, né? Segundo curso, na verdade, eu diria que, né, é com quer dizer, com a responsabilidade, né? Com assumir a responsabilidade pelo que você está vendo, e se dar conta, né, de que você está enganado, porque você está aqui nesse tempo e nesse espaço. Então, quer dizer, mesmo aquilo que você está chamando de amor, ele vai durar um tempo, mas ele não vai te levar para o céu, a menos que você tenha também, né, a coragem de assumir a responsabilidade por estar aqui. Entende? Quando a gente fica pensando, não, eu só vou pensar no amor, eu só vou ter compromisso com o amor, né? O que acontece? Né? Você está dizendo que, né, a culpa, né, de você estar aqui nessa terra e de alguma forma, né, sofrendo, precisando de coisas, porque você precisa, mesmo que você seja, né, um monge no alto de uma montanha, o que não significa nada, né, porque é muito fácil ser um monge no alto da montanha, olhando para o céu, e o negócio é, né, quer dizer, ficar no amor aqui, quando, né, o teu coração está doendo, ou o teu corpo está doendo, ou quando alguém que você ama está sofrendo, né? Aí é que você vai fortalecer a tua fé. Aí que você vai estabelecer, né, um relacionamento verdadeiro, né, com, com o Espírito Santo, né, para ele te ajudar, para ele te fazer com que você não tenha medo de se responsabilizar, de querer mudar e de entregar para ele essa mudança. Não é você que vai determinar o que é amor, o que não é, né? É ele que vai nos mostrar como é que é. E para isso tem que ter fé, né? Para isso tem que ter fé. Para isso tem que ter fé, que é aquela oração que a gente sempre fala, né? Firma os nossos pés, ó Pai, que agora é a revisão que nós estamos fazendo. E nós vamos ainda, né, fazer essa oração antes do final do nosso encontro. Queridos, então, desculpa, eu estou toda hora sumindo aqui da vista, mas é o melhor que eu posso fazer no dia de hoje. Então, vamos agradecer, né, por estarmos aqui, por estarmos juntos, por estarmos, enfim, né, aprendendo sobre o amor. Porque esta é a nossa vontade, né? E é importante, né, que a nossa vontade seja a vontade do Espírito Santo, né? Quer dizer, na medida em que a gente acredita, né, que o Espírito Santo quer que a gente faça alguma coisa que não é a nossa vontade, nós não vamos nos entregar a ele, né? Nós vamos ficar com medo. Então é importante que a gente aprenda cada vez mais que a nossa vontade é a vontade do Espírito Santo, porque é a nossa felicidade, né? A vontade do Espírito Santo é a nossa salvação, é a expiação, é o amor perfeito, eterno, imutável, imortal. Só um minuto, querido. Pois não, desculpe. Aqui. Então, e o que eu estava falando do monge no alto da montanha, eu estava enfatizando apenas que, né, é muito mais fácil, pelo menos para mim, né, foi muito mais fácil, né, os anos que eu passei
sozinha, trabalhando no curso de milagres, né? Morando no meio da floresta lá do norte dos Estados Unidos, um frio absurdo, né? Aquele vento. E ali, por alguma razão, eu não estava com medo. Né? Hoje, se eu penso naquele tempo, eu não consigo compreender como é que eu não estava com medo. Mas eu não estava. Eu não estava. Porque eu estava, de fato, de alguma maneira que eu agora não compreendo mais, entregue. De outra maneira, eu não acredito que seria possível ter feito esse trabalho, né, que eu fiz com o Espírito Santo. Então, na verdade, Jairson, até que tem uma coisa a ver com a outra, sim. Obrigada pelo teu comentário, querido. Ok, Sueli, o que você queria falar, meu anjo? Não era eu, era o Roberto. Perdão. Eu já falei. Não, Lília, eu estava só querendo fazer um comentário justamente sobre esse amor sem conflito, e até você deu o exemplo de onde você estava, que reforçou mais o que eu estava pensando, né? Justamente esse amor, esse conflito aqui, atinge cada um de uma forma diferente. Parece que o que esse conflito atinge seria o que mais a pessoa tem um relacionamento, ou seja, às vezes é um conflito com família, porque essa pessoa é ligada à família, às vezes é um conflito em saúde, porque essa pessoa tem uma ligação, ou uma ligação forte com saúde, outros são financeiros, enfim, aonde a pessoa mais está no seu terreno de confiança, de amor, de tranquilidade, parece que é aí que o conflito está. E você comentou uma coisa muito bonita, que independente de onde você está e aonde está o conflito, aonde você está, onde você ama e aonde está o conflito, se você estiver em Deus, realmente esse conflito desaparece. Porque se uma pessoa tem conflito com família, esse Deus não está dentro dessa união familiar. Deus, a gente colocou Deus, não que ele não esteja, ele esteja em todo, mas a gente colocou Deus um pouco longe disso. Se a gente está com problema financeiro, também colocamos longe, de saúde também. E foi muito bonito que você disse assim, como que eu consegui superar essa dificuldade, seja qual for, de uma maneira tranquila, porque estávamos em Deus. Obrigado por essas palavras, Lília. Querido, o que né, você falou alguma coisa que eu queria fazer um comentário também. Né, quer dizer, não necessariamente, vamos dizer, né, quando está tudo bem, necessariamente alguma coisa terrível vai acontecer. Mas a gente pode contar que aquele estado, né, de paz, de felicidade, vai mudar, né, porque nós estamos aqui e porque a gente escolheu estar aqui. Né? Não foi vontade de Deus que nós viéssemos, né, para um mundo onde reina a falta, onde reina a competição, onde reina, né, o egoísmo, né, a incapacidade de dar, a incapacidade de compartilhar. Né? É tudo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Né?
Então, essa é a voz do ego. E essa não é a vontade do meu Pai. E a minha vontade é a vontade do Espírito Santo. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí que eu preciso responder-me? Não, ninguém escreveu. Ok, querida. Ok. Então, o parágrafo 2. Isso está escrito em forma de uma oração porque é útil em momentos de tentação. Né? O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Então, na hora que a gente está querendo acreditar, né, que o ego está certo, que isso aqui, né, enfim, não tem jeito, que não tem salvação, vamos nos lembrar, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Isso é uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. É Jesus que está falando, né? A minha ajuda, a ajuda de Jesus. Né? E o que nós negamos? Nós negamos o Espírito Santo. E, portanto, precisamos de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Então, né, contra a nossa união com Jesus, que também é a nossa união com os nossos irmãos, o ego não pode prevalecer. Alguém quer ler o parágrafo 3? Página 64, parágrafo 3. Eu quero. Posso ler, Lívia? Pode ler, querido. Muito obrigada. Com toda certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo que pode te oferecer é um senso de existência temporário que se inicia com o teu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é a tua existência porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Muito obrigada, querido. Alguma pergunta com relação a isso? É a nossa, né? Tá bem claro que o ego considera o espírito como inimigo, né? Apesar de que muitas vezes isso é inconsciente, né? E como é inconsciente, está lá embaixo, né? Naquela parte do iceberg que está abaixo do nível do mar.
e que é muito, muito, muito grande. Então, né, o ego te oferece essa vida, né, e esse senso de existência temporário que se inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. E está sempre baseado em falta, né? Na falta, no medo, na culpa. Alguém ia falar alguma coisa? Sou eu. Olília, essa frase número 7 aqui, ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Explica, essa revelação é o quê, hein? É isso aqui atrás, né? Pois é, a revelação é um instante santo, né? É um instante santo, vamos dizer, né? Durante alguns segundos ou alguns, enfim, né? A duração não importa. Mas, em geral, para a maior parte das pessoas, né? A duração, né, desses instantes santos, dessas revelações, não é muito longa. Então, quer dizer, ninguém que tenha vivido isso, que tenha experimentado isso, pode acreditar inteiramente no ego outra vez. Né? A gente continua acreditando no ego, mas lá embaixo, eu acho que, né, isso provavelmente, né, já aconteceu com todos nós aqui. Porque vocês não estariam aqui comigo estudando isso se vocês não tivessem tido uma revelação. Porque se vocês não tivessem tido uma revelação, tudo isso não faria o menor sentido. Porque o que é interessante? É a solução dos problemas a nível prático. É isso que o ego quer. Né? Quem é que quer ouvir o que eu estou dizendo? Que o corpo está fora de ti, que o mundo não existe, que Deus não conhece nada desse mundo. Ninguém quer ouvir isso. Nós queremos, Lilian. Você que pensa. Não, queremos mesmo. Estou brincando aqui. Estou brincando totalmente. Nós queremos, mas se nós queremos, é porque algo nos foi revelado, quer a gente se lembre ou não. Alguma pergunta? Lilian, eu acho assim, muitas coisas nos foram reveladas. Muitas coisas até pequenas que a gente nem percebeu. E o que acontece no nosso caminho agora, no nosso curso, dentro do curso, é que sim, a gente está sempre procurando ficar atenta com relação aspas, às tentações do ego, e ele é super inovador e super criativo para isso, né? E sempre fazer novas armadilhas, novas insídias, e somos nós mesmos fazendo isso para nós mesmos, né? Então, e eu tenho sentido que, assim, muitas vezes, isso não é um julgamento. Muitas pessoas, ou poucas, ou algumas, ou sei lá quantas, que leem o curso, elas são traídas por si próprias. Por quê? Porque elas se sentem totalmente iluminadas pelo Espírito Santo, quando na realidade é o ego que está fazendo essa enganação toda, não é? Exatamente. E uma vez uma pessoa perguntou, nem sei quem foi, se existia a iluminação aqui sem dor. Pode existir, mas eu acho que para a maioria de nós, o processo, eu gostei muito do que o Roberto falou, o processo não é fácil, não. Não é fácil, não. Ele é cheio de altos e baixos. A gente fica pendular, a gente fica
de um lado, no lado do perdão, e depois a projeção equivocada do perdão, mas já sempre com aquela sensação, não, isso é ético. Então, não, isso com certeza é o Espírito Santo. Por quê? Se eu te faço essa pergunta, isso está me ajudando? E não só a ti, está ajudando também aos outros irmãos? Porque parece que, assim, quando algumas pessoas leem o 100, parece que tudo ao redor perdeu todo sentido, não estou aí para nada. Tem esse tipo de interpretação também. Eu fico alheia a tudo, pode acontecer tudo, mas eu não acho que é bem isso. Eu acho que aí é que entra também o processo da gente desenvolver a calma. Isso eu tenho esse crucial para mim. A calma e procurar, às vezes, até enxergar, enxergar o que os outros dizem, o que os outros fazem, até com um certo sorriso, porque eu sei que aquilo não está acontecendo, não é? A não ser na minha mente. Tudo, não é fácil, não, é complicado. A teoria é fácil. É verdade. Quer dizer, é simples, né? É simples, mas não é fácil. Enfim, quando eu falei, né, quando você falou de vários momentos, vários instantes santos, várias experiências de revelação, vários em número, mas na verdade é sempre a mesma revelação, né? Quer dizer, é a revelação do amor ou do pedido de amor, né, que acontece quando a gente ouve o Espírito Santo, ou, né, a projeção da culpa, que é o que acontece quando a gente escolhe o ego. Muito obrigada, Mi. Alguém quer ler o parágrafo 4, por favor? Eu posso ler, Lilian. Obrigada, Roberto. Tu que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste e o que tu fizeste não te ama. Sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com o que o fez. Com quem o fez? Com quem o fez. Obrigada. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Tu projetas no ego a decisão de te separares e isso conflita com o amor que sentes pelo ego pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade, mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queria sem ambivalência, e esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber, que o ego o tem. Obrigada, querido. Obrigada, eu. Valeu. Então, né, isso é extremamente revelador e muito, muito importante, né? Que nós não podemos conceber o relacionamento real que existe entre Deus e suas criações, né, na frase 4, devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Né? Esse ser feito por ti é esse nosso corpo,
né, a gente vê que, enfim, né, a não ser realmente, enfim, os santos, né, realmente aqueles que não estão mais aqui, os que estão aqui nunca estão satisfeitos com o seu corpo, ou com a sua existência, ou com a sua vida, ou com seja lá o que for, né? Mas, em geral, ele está falando aqui esse ser feito por ti, né? A gente, de alguma maneira, enfim, né, gostaria de ser mais inteligente, de ser mais bonito, de ser mais qualquer coisa. Mais infeliz, mais vítima, mais terrível, né? Para o ego pouco importa se é para cima ou se é para baixo, o que importa é que seja mais. Então, esse ódio que nós, na verdade, sentimos, né, por esse ser feito por nós, ele tem que ser desfeito. E ele só é desfeito na medida em que a gente olha para ele, né? Por isso que eu acho que, enfim, né, muitos entre nós estão vendo coisas que não tinham visto antes, né? Estão tendo experiências que não tinham tido antes, porque estão realmente pedindo, né, para que a luz se faça, né? E essa luz ela vai iluminar os porões, né? O inconsciente, aquilo que nós não queremos que seja parte de nós. Lídia, Oi? Desculpa interromper de novo. Fala, meu anjo. Falar bem breve duas coisas. A primeira coisa, para mim, o impacto do 100, quando eu li, foi essa questão do ódio. Eu me achava incapaz de odiar, né? Certo. Confesso que... Mas, assim, esse ser que eu odeio, Lília, não seria o ser que eu fiz de conta que eu criei para me separar de Deus e para atrair. Eu entendo, para mim, esse ser que eu odeio é aquele que quis usurpar Deus, quis ser Deus, quis o poder de Deus. Não é isso, não? Eu estou equivocado? Não, é isso mesmo, é o ego. Né? Então, é não o é o meu corpo. Perdão? Não é o meu corpo. Não é o teu corpo. Também o corpo, mas... Quer dizer, né, ele diz que o corpo está fora de ti. Né? Então, é o nosso ego que está fora do corpo, porque a mente não está no cérebro. Né? Me desculpa, acho que pausou. Posso repetir? Pausou aqui. Ou está tocando aí? Não sei, pausou. Não, pausou, querida, pausou. Pois é, então perdoem-me todos, eu vou colocar de novo. Essa é a minha mãe que está tocando. Hoje faz 1 ano e 3 meses que ela se foi. Mas se tiver
Muito obrigada, queridos. Pai nosso, firma os nossos pés. Que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai. Conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está salva, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a Ti a nossa prática. E se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a Tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos, agora, para que possamos andar em direção a Ti, com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces, para unificar a nossa prática, à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Deus é só amor. E, portanto, eu também. Olha aqui, meus amores, já estamos um pouquinho além do nosso tempo, 4 minutos. Alguém quer fazer algum comentário antes de nós nos despedirmos? Gratidão pela reunião, Lília. Muita gratidão a todos. Para mim também. Pela belíssima música, Lília. Ah, que bom, querida, que bom. Para mim é muito, enfim, é muito importante, é muito importante realmente. É como se ela estivesse presente, como se ela estivesse aqui. Então, estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Só para representarmos aquele que nos enviou. Quem tiver interesse em ler o meu livro, A História da Lili, por favor, entre em contato comigo. Entregando tudo a Deus. Entregando a Deus todos os equívocos. Nada nos falta. Nada nos falta. O reino é perfeitamente unido e protegido. E nada prevalecerá contra ele. Ok, meus anjos? Beijos, beijos, beijos. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, Lília. Muito obrigada, Gratidão por tudo. Por tudo. Beijo. 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 Eu e-mail, Maciel. Tchau, boa noite. Obrigada, Lília. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Tudo de bom. Boa noite, Lília. Gostei do coração. É perfeito o coração dele, hein? É incrível, incrível, incrível. Perfeito. Perfeito. Eu queria Muito tanto que lindo. esse chat ficasse ligado para eu poder ver, mas se eu desligar aqui a reunião, eu perco o chat. Eu não sei nada do que está escrito ali. Enfim. Mas... Obrigada, Lília. Escutar sua mãe é um bálsamo para a alma. Eu adoro escutar ela tocar. Ai, querida, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Obrigada, Lília. Obrigada. Obrigada a todos. E, Obrigada. enfim, né? Vamos expandir, avisem a outras pessoas que isso acontece. E nós estamos nos reunindo. Quem sabe, né? Alguém está precisando das nossas palavras, né? É isso. Boa noite, meus amores. Amo vocês. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido.